O futebol vai morrer. Não há mais salvação. O futebol, que é o esporte mais popular do mundo, inventado na Inglaterra na metade do século XIX, ganhou o mundo e a televisão. Várias pessoas, desde a mais tenra idade, sonham em ser jogadores de futebol. Muito mais pelo dinheiro e possibilidade de ascensão social do que pelo próprio amor ao esporte. O futebol possibilita sonhos, fama, dinheiro, reconhecimento. Mas também pode ser o contrário disso tudo. Um lance de falta de sorte pode selar seu destino e você ser eternamente perseguido, como o goleiro Muralha do Flamengo. Várias pessoas conseguem sua ascensão social, mas isso é apenas uma pequena fração de todos aqueles que tentam esse caminho. A maioria dos jogadores recebe salário mínimo. Apenas os grandes clubes de Série A conseguem pagar salários de centenas de milhares de reais ou até mesmo milhões de reais a jogadores. O futebol hoje, como pode se constatar, está diminuindo o seu apelo social. Já não existem mais talentos brasileiros abundantes como há 20 anos atrás. Aquela ginga, aquele talento, aquele jeito moleque de se jogar futebol, o saudoso futebol arte, já praticamente não existe. Os jogadores brasileiros, à exceção do próprio Neymar, não são protagonistas em suas equipes, onde eles competem com os melhores jogadores de cada canto do planeta. Na Europa, onde os valores são mais altos e a disputa por posição muito mais acirrada. Naquele continente, recentemente foi proposta a criação de um torneio, a Superliga, para substituir a Champions League. A Superliga aparentemente não foi para frente. Foi abortada, mas a ideia persiste. O dirigente do Real Madrid, o senhor Florentino Pérez, disse que a disputa da Champions League entre clubes tradicionais e clubes de pouca expressão não tem o mesmo rendimento financeiro do que se fossem apenas equipes tarimbadas e tradicionais. E isso tem uma repercussão direta na arrecadação e nos valores que são repassados a jogadores, funcionários, contratações e toda a cadeia do futebol que se beneficia disso. Para ele, apenas jogos entre gigantes seriam suficientemente rentáveis. E segundo ele, o interesse pelo futebol está diminuindo. E quando se olha as novas gerações, isso fica cada vez mais escancarado. Os jovens de hoje têm muito mais interesse em jogos eletrônicos do que em futebol. E isso já está acontecendo aqui no Brasil. Quantos campos de futebol abandonados, cheios de terra ou mato, usados muitas vezes até mesmo de bota fora, estão abandonados em nossas cidades. Principalmente agora, nessa época em que essa doença terrível se alastrou pelo mundo, em que não há mais segurança em andar na rua e muito menos em praticar esportes de contato direto, como o futebol. Isso tudo coloca uma pá de cal que vai selar o destino terrível e de ostracismo que o futebol vai ter. Jogos como Free Fire, em que
são possíveis de serem jogados em celulares com poucos investimentos em hardware, que não exigem muitos gráficos nem memória, serão cada vez mais comuns. E as crianças, em que deveriam estar se divertindo, aprimorando sua locomoção motora, refinando seus movimentos, principalmente o gingado das pernas, estão gastando eles todos em teclados e telas virtuais. É ali que toda a energia e atenção estão sendo voltados. O vício do celular, desde a mais tenra idade, desde os primeiros anos, quando o celular é usado para distração da criança, para ela não ficar andando pela casa, ou mexendo nas coisas, ou fazendo pedidos, ou tentando conversar. É muito mais fácil para os pais darem o celular do que terem que ficarem amparando o filho, muitas vezes até mesmo o criando. Todos esses fatores culminarão em um futuro não distante no fim do futebol. Em 2020, quando eclodiu essa doença terrível, o futebol teve um grande impacto negativo em suas contas. Todos os grandes clubes estavam fechando no vermelho. E para onde esse dinheiro do entretenimento foi parar? Nos videogames. A indústria de videogames teve um acréscimo, um crescimento de 20%. Isso reflete qual que é a preferência das novas gerações. E os presidentes dos grandes clubes, tal como o senhor Florentino Pérez, estão cientes disso. Talvez essa tentativa de criar a Super League seja em vão. Creio que isto é um status, uma situação irreversível. O futebol ainda existirá, mas não como um esporte tão apelativo quanto é hoje. A torcida vai diminuir, a venda de materiais, a disputa com outros esportes vai se acirrar e o futebol está em uma curva descendente. Tal como os esportes de gladiadores, que eram os mais populares da antiguidade, terminaram, o futebol terá o mesmo destino. Não mais terá o protagonismo de hoje. Nunca mais.